Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento e discrição. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não abandone a lei de tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e correntes ao teu pescoço. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consintas. Se eles disserem, vem conosco, ponhamo-nos em espera por sangue, deixe-nos emboscar o inocente sem motivo. Vamos engoli-los vivo, como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todos os bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós, tenhamos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes tu no caminho com eles, refreia a teu pé de suas veredas. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, certamente a rede é estendida em vão à vista de qualquer pássaro. E espreitam por seu próprio sangue, emboscam secretamente suas próprias vidas. Assim são os caminhos de cada um que é ganancioso quanto ao ganho, que toma a vida dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, ela levanta a sua voz nas ruas, ela clama no principal lugar da multidão, nas entradas dos portões, e na cidade ela clama suas palavras, dizendo: por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade, e os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os tolos odiarão o conhecimento. Atentai para minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras. Porque chamei e vos recusastes, estendi a minha mão, e nenhum homem se importou. Mas reduziram a nada todo o meu conselho, e não quisestes minha repreensão. Eu também rirei de vossa calamidade, zombarei quando o vosso temor chegar. Quando o vosso temor chegar como desolação, e a vossa destruição vier como redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vierem sobre vós. Então eles clamarão, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, mas não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Eles não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto de seu próprio caminho e encher-se-ão de seus próprios artifícios. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir habitará em segurança e estará em paz em relação ao medo do mal. Provérbios, capítulo 2. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares a tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos, ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, sim, toda boa vereda. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas. que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas.
que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversos em seus caminhos, para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, que abandona o guia da tua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retomam as veredas da vida, para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão exterminados dela. Provérbios capítulo 3. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão os teus dias, e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares irromperão com vinho novo. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção. Porque a quem o Senhor ama, ele corrige, assim como o pai ao filho em quem se deleita. Feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento, porque a sua mercadoria é melhor do que a mercadoria de prata e o seu lucro que o fino ouro. Ela é mais preciosa do que os rubis, e todas as coisas que possas desejar não se comparam a ela. A duração de dias está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de prazeres, e todas as suas veredas são paz. Ela é uma árvore de vida para os que lançam mão dela, e feliz é cada um que a retém. O Senhor, pela sabedoria, fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, as profundidades se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, não deixes que eles se afastem dos teus olhos. Guarda a perfeita sabedoria e a discrição, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então tu andarás seguro em teu caminho e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o medo repentino, nem a desolação dos maus quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem tomados. Não retenhas o bem a quem é devido, quando estiver no poder de tua mão fazê-lo. Não digas ao teu vizinho, vai e volta novamente amanhã e dar-te-ei quando tiveres contigo. Não maquines o mal contra o teu vizinho, vendo que ele habita com segurança em ti. Não contendas com um homem sem motivo, se ele não te fez nenhum mal. Não invejes o opressor, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação ao Senhor, mas com os justos está o seu segredo. A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. Os sábios herdarão a glória, mas a promoção dos tolos será a vergonha. Provérbios capítulo 4. Ouve, filhos, a instrução de teu pai, e atentai para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não abandoneis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive.
Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça nem decline das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te preservará. Ama, e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria, e com toda a tua aquisição, adquire entendimento. Exalta, e ela te promoverá. Ela te trará honra quando tu a abraçares. Ela dará à tua cabeça uma guinalda de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, ó meu filho, e recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. No caminho da sabedoria te ensinei, te guiei pelas veredas certas. Quando tu fores, teus passos não se embaraçarão, e quando correres, não tropeçarás. Apega-te rapidamente à instrução, e não a deixes ir. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem vá pelo caminho dos homens maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa distante. Porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano, e ficam sem sono se não fizerem alguém cair. Porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, eles não sabem em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para toda a sua carne. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Afasta de ti a boca maléfica e afasta de ti os lábios perversos. Que os teus olhos olhem para a frente e que as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Não te vires nem para a direita nem para a esquerda, remove o teu pé do mal. Provérbios capítulo 5. Meu filho, atenta para a minha sabedoria, inclina o teu ouvido ao meu entendimento, para que possas considerar a discrição e para que teus lábios possam guardar o conhecimento, porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e sua boca é mais suave do que o óleo. Mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Para que não ponderes a vereda da vida, seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Agora, portanto, ó filhos, ouça-me, e não vos afasteis das palavras da minha boca. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra e os teus anos aos cruéis, para que estranhos não se encham da tua riqueza e o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro, e que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão, e não obedeci à voz de meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíram. Eu quase estava envolvido em todo o mal no meio da congregação e da assembleia. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço, que as tuas fontes se dispersem para fora e rios de águas nas ruas. Sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da sua juventude. Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável. Que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. E por que, filho meu, te deixaria ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira? Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá.
Provérbios capítulo 6. Meu filho, se fores fiador do teu amigo, se feriste tua mão com um estranho, tu és laçado pelas palavras da tua boca, tu és tomado pelas palavras da tua boca. Faze isto agora, meu filho, e livra-te, quando estiveres na mão do teu amigo. Vai, humilha-te e certifica teu amigo. Não dês sono aos teus olhos, nem sonolência às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como um pássaro da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera seus caminhos e sê sábio, que não tendo guia, feitor nem governador, provê seu alimento no verão e junta sua comida na colheita. Ó preguiçoso, por quanto tempo dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Ainda um pouco mais de sono, uma soneca, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim virá a tua pobreza como quem viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Uma pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa. Ele pisca com seus olhos, fala com os pés e ensina com os dedos. A perversidade está no seu coração, ele maquina coisas ruins continuamente, ele semeia discórdia. Portanto, sua calamidade virá repentinamente, subitamente será quebrado, sem reparação. Estas 6 coisas o Senhor odeia, sim, 7 são abominações para ele. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai e não te abandones à lei da tua mãe. Ata-os continuamente sobre o teu coração, amarra-os ao teu pescoço. Quando saíres, ele te guiará, quando dormires, te guardará, e quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da instrução são o caminho da vida, para te guardarem da mulher má, das lisonjas da língua da mulher estrangeira. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes levar pelas suas pálpebras. Porque, por meio de uma mulher indecente, um homem é levado a pedir um pedaço de pão, e a adúltera caçará pela vida preciosa. Pode um homem domar fogo em seu peito, e as suas roupas não se queimarem? Pode alguém andar sobre as brasas, e os seus pés não se queimarem? Assim, aquele que entra à mulher do vizinho, quem quer que a toque, não será inocente. Os homens não desprezam um ladrão, se ele rouba para satisfazer a sua alma quando está com fome. Mas, se for achado, restaurará o tanto 7 vezes, dará todos os bens da sua casa. Mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a própria alma. Uma ferida e desonra ele terá, e sua repreensão não será apagada. Porque o ciúme é a fúria de um homem, portanto, ele não poupará ninguém no dia da vingança. Ele não considerará nenhum resgate, nem descansará satisfeito, mesmo que lhe des muitos presentes. Provérbios capítulo 7. Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os sobre a tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama de teu parente, para que eles possam te guardar da mulher estranha, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa olhei por minhas frestas, e contemplei entre os simples, discerni entre os jovens um jovem homem vazio de entendimento, passando pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde, na escuridão e trevas da noite, e eis que ele entrou uma mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração. Ela é espalhafatosa e teimosa, seus pés não habitam em sua casa. Ora ela está fora, ora nas ruas, à espreita em cada esquina.
Então ela o pegou e o beijou, e com face impudente lhe disse: Tem ofertas de paz comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso vim ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Enfeitei minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras esculpidas, com linho fino do Egito. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Vem, vamos nos encher de amor até amanhã, confortemo-nos com amores. Porque o meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem, levou um saquetel de dinheiro com ele e virá para casa no dia marcado. Com seu muito bom discurso, ela o fez render-se, com a lisonja de seus lábios, ela o forçou. E ele logo a segue, como boi que vai para o matadouro, ou como tolo para a correção dos estúpidos, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro se apressa para o laço, e não sabe que é para tomar-lhe a vida. Ouve-me, pois, agora, ó vós filhos, dai-me ouvidos, e atentai para as palavras da minha boca. Não permita que o teu coração desvie para os seus caminhos, não te percas em suas veredas, porque ela humilhou muito feridos. Sim, muitos homens fortes foram mortos por ela. A sua casa é o caminho para o inferno, que desce para as câmaras da morte. Provérbios, capítulo 8. Acaso a sabedoria não clama e não ergue o entendimento a sua voz? Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho nos lugares das veredas. Ela clama nos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. A vós, ó homens, eu clamo, e a minha voz é aos filhos dos homens. Ó simples, entendei a sabedoria, e vós tolos, sede de coração compreensivo. Ouve, porque eu falarei de coisas excelentes, e o abrir dos meus lábios será para as coisas certas. Porque a minha boca falará a verdade, e os meus lábios abominam a perversidade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nada de mal ou perverso. Todas elas são claras para aquele que entende, e certas para aquele que encontra o conhecimento. Recebei a minha instrução, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho conhecimento das invenções espirituosas. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Mas é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento, eu tenho força. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim príncipes governam, e nobres todos os juízes da terra. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e a justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Foi formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada, quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não traspassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra. Então eu estava junto a ele como um, criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me na parte habitável de sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos homens.
Agora, pois, ó filhos, ouve-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas. Porque o que me encontrar, encontrará a vida e obterá o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim, arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Provérbios, capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou os seus 7 pilares. Já matou os seus animais, misturou seu vinho e já preparou a sua mesa. Já enviou suas criadas. Ela clama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz: vem, come do meu pão e bebe do vinho que eu tenho misturado. Abandonai os tolos e vivei, e ide pelo caminho do entendimento. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si, e o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Não reproves o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreende o homem sábio, e ele te amará. Dá instrução ao homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Porque por meu intermédio teus dias serão multiplicados, e anos da tua vida se aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, mas se escarneceres, somente tu o suportarás. A mulher tola é espalhafatosa, ela é simples e nada sabe, porque ela se assenta à porta de sua casa, sobre uma cadeira nos lugares altos da cidade, para chamar os passageiros que andam correto em seus caminhos. Quem é simples, volte-se para cá. E quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido em secreto é agradável. Mas ele não sabe que os mortos estão lá, e que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios, capítulo 10. Provérbio de Salomão: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é o peso de sua mãe. Os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. As bênçãos estão sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. Aquele que caminha corretamente caminha seguro, mas aquele que perverte os caminhos ficará conhecido. Aquele que pisca com os olhos causa tristeza, mas o tolo tagarela cairá. A boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios daquele que tem entendimento se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que é vazio de entendimento. Os homens sábios acumulam o conhecimento, mas a boca do tolo está perto da destruição. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, a destruição dos pobres é a sua pobreza. O trabalho do justo tende à vida, o fruto do perverso ao pecado. Aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Aquele que esconde o ódio com lábios mentirosos e aquele que profere calúnia é um tolo. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. A língua do justo é como a prata escolhida, coração do perverso é de pouco valor. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de sabedoria.
A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta dores. É como esporte para um tolo fazer o mal, mas um homem de entendimento tem sabedoria. Temor do perverso sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Assim como o redemoinho de vento passa, assim passa o perverso, mas o justo é um fundamento eterno. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão diminuídos. A esperança dos justos será alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os justos, mas será destruição para os trabalhadores da iniquidade. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo gera sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem o que é aceitável, mas a boca dos perversos fala perversidades. Provérbios capítulo 11. A balança falsa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Riquezas não dão lucro no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do perfeito endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua própria maldade cairá. A justiça dos justos os livrará, mas os transgressores serão apanhados em sua própria maldade. Quando um homem perverso morrer, perecerá a sua expectativa, e a esperança dos homens injustos perece. O justo é libertado do problema, e o ímpio vem em seu lugar. O hipócrita, com a sua boca, destrói o seu vizinho, mas por meio do conhecimento, os justos serão libertados. Quando tudo vai bem com o justo, a cidade se regozija, e quando o perverso perece a gritos. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos perversos é derrubada. Aquele que é vazio de sabedoria despreza seu vizinho, mas um homem de entendimento mantém sua paz. O mexeriqueiro revela os segredos, mas aquele de espírito fiel oculta o problema. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aquele que é fiador de um estranho deve ser esperto para isso, e aquele que odeia a fiança estará seguro. Uma mulher graciosa retém a honra, e os homens fortes retêm riquezas. O homem misericordioso faz o bem para a própria alma, mas aquele que é cruel perturba sua própria carne. O perverso trabalha em uma obra enganosa, mas para o que semeia justiça haverá recompensa certa. Como a justiça detém a vida, assim o que segue o mal persegue a sua própria morte. A abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são seu deleite. Ainda que junte as mãos, o perverso não ficará impune, mas a semente do justo será salva. Como a joia de ouro no focinho de um suíno, assim é uma mulher bela que não tem discrição. O desejo dos justos é somente o bem, mas a expectativa dos perversos é a ira. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que regar, também ele será regado. Aquele que retém o trigo, o povo o amaldiçoará, mas a bênção haverá sobre a cabeça daquele que o vender. Aquele que diligentemente busca o bem, procura o favor, mas o que busca o dano, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas próprias riquezas cairá, mas os justos florescerão como um galho. O que perturba a sua própria casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios capítulo 12. Quem ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O bom homem obtém o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações ele condenará.
O homem não se estabelecerá pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é uma coroa para o seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são engano. As palavras dos perversos são para ficar à espreita por sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios são derrubados e não permanecem, mas a casa dos justos ficará de pé. Um homem será elogiado de acordo com a sua sabedoria, mas aquele que é de coração perverso será desprezado. Aquele que é desprezado e tem servo é melhor do que aquele que honra a si e carece de pão. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas as ternas misericórdias dos perversos são cruéis. Aquele que lavra a sua terra se satisfará de pão, mas o que segue pessoas vãs é vazio de entendimento. O perverso deseja a rede dos homens maus, mas a raiz dos justos produz fruto. O perverso é enlaçado pela transgressão de seus lábios, mas o justo sairá do problema. Um homem se satisfará com o bem pelo fruto de sua boca, e a recompensa das mãos de um homem será dada a ele. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. A ira do tolo é logo conhecida, mas um homem prudente encobre a vergonha. Aquele que fala a verdade anuncia a justiça, mas a falsa testemunha o engano. Há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só por um momento. O engano está no coração daqueles que imaginam o mal, mas a alegria para os que aconselham a paz. Nenhum mal acontecerá ao justo, mas o perverso será cheio de danos. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são o seu deleite. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a tolice. A mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos estarão debaixo do tributo. Peso no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu vizinho, mas o caminho dos perversos o seduz. O homem preguiçoso não assa o que ele pegou na caça, mas a substância do homem inteligente é preciosa. No caminho da justiça está a vida, e na sua vereda não há morte. Provérbios capítulo 13. O filho sábio ouve a instrução de seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Pelo fruto da sua boca o homem comerá o bem, mas a alma dos transgressores comerá a violência. Aquele que guarda a sua boca guarda a sua vida, mas aquele que abre muito seus lábios terá destruição. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. O homem justo odeia a mentira, mas o homem perverso faz vergonha e é repugnante. A justiça guarda aquele que é reto de caminho, mas a perversidade derruba o pecador. Há aquele que se faz rico, embora não tenha nada, e há aquele que se faz pobre, embora tenha grandes riquezas. O resgate da vida de um homem são suas riquezas, mas o pobre não ouve a repreensão. A luz do justo se regozija, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Do orgulho provém só a contenda, mas com os bem aconselhados está a sabedoria. A riqueza conseguida pela vaidade será diminuída, mas aquele que ajunta pelo trabalho crescerá. A esperança diferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida. Quem desprezar a palavra será destruído, mas aquele que teme o mandamento será recompensado. A lei do sábio é uma fonte de vida para se livrar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos transgressores é duro. Todo homem prudente negocia com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Um mensageiro perverso cai na injúria, mas um embaixador fiel é saúde. Pobreza e vergonha virão àquele que rejeita a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. O desejo cumprido é doce para a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os tolos.
Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. O mal persegue os pecadores, mas os justos o bem será retribuído. O bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador é depositada para o justo. Muita comida está na lavoura do pobre, mas ao que é destruído por falta de juízo. Aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama o castiga desde cedo. O justo come para a satisfação de sua alma, mas a barriga dos perversos passará necessidade. Provérbios capítulo 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. Aquele que anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho, mas os lábios dos sábios os preservarão. Onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não encontra, mas o conhecimento é fácil para aquele que entende. Sai da presença de um homem tolo quando não achares nele os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é o engano. Os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura e um estranho não intervém na sua alegria. A casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Até no riso o coração é desgostoso e o fim da alegria é tristeza. O apóstata de coração se preencherá de seus próprios caminhos, e o bom homem se satisfará de si mesmo. O simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem por onde vai. O homem sábio teme e aparta-se do mal, mas o tolo se enfurece e é confiante. Aquele que logo fica irado trata tolamente, e o homem de perversas imaginações é odiado. Os simples herdam a loucura, mas os prudentes são coroados com o conhecimento. Os maus se curvam diante dos bons, e os perversos aos portões dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Aquele que despreza o seu vizinho peca, mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz ele é. Não erram os que maquinam o mal, mas a misericórdia e a verdade serão para aqueles que maquinam o bem. Em todo trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a tolice dos tolos é loucura. Uma testemunha verdadeira livra almas, mas uma testemunha enganosa fala mentiras. No temor do Senhor há forte confiança, e seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a honra do rei, mas na falta de povo está a destruição do príncipe. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. O coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador, mas aquele que o honra tem misericórdia dos pobres. Os perversos são desviados em sua maldade, mas o justo tem esperança em sua morte. A sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento, mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é um opróbrio para qualquer povo. O favor do rei é direcionado ao servo sábio, mas a sua ira é contra aquele que causa vergonha. Provérbios capítulo 15. A resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. A língua dos sábios usa o conhecimento corretamente, mas a boca dos tolos derrama a tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito.
Um tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que considera a repreensão é prudente. Na casa do justo há muito tesouro, mas nos rendimentos dos perversos há problema. Os lábios dos sábios espalham o conhecimento, mas o coração dos tolos não o faz. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu deleite. O caminho dos perversos é abominação ao Senhor, mas ele ama aquele que segue a justiça. Correção severa há para aquele que abandona o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Um escarnecedor não ama alguém que o repreenda, nem se chegará para os sábios. O coração alegre torna contente a face, mas pelo pesar do coração o espírito se parte. O coração daquele que tem entendimento busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta da tolice. Todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é de coração alegre tem festa contínua. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele problemas. Melhor é um banquete de ervas, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se apaziguará a luta. O caminho do homem preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas o caminho do justo se faz plano. Um filho sábio alegra seu pai, mas um homem tolo despreza sua mãe. A loucura é alegria para aquele que é destituído de sabedoria, mas um homem de entendimento caminha retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros eles são estabelecidos. Um homem alegra-se pela resposta de sua boca, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele possa se desviar do inferno que está embaixo. O Senhor destruirá a casa dos orgulhosos, mas ele estabelecerá a fronteira da viúva. Os pensamentos dos perversos são abominação para o Senhor, mas as palavras dos puros são palavras agradáveis. Aquele que é ganancioso com ganho perturba a sua própria casa, mas aquele que odeia presentes viverá. O coração do justo medita para responder, mas a boca dos perversos derrama coisas más. O Senhor está longe dos perversos, mas ele ouve a oração dos justos. A luz dos olhos regozija o coração, e a boa notícia fortalece os ossos. O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Aquele que recusa a instrução despreza a sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra está a humildade. Provérbios capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina, a sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor, obra sua são os pesos da bolsa. A abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia.
Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estutícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. A alma daquele que trabalha, trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso investiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios pratica o mal. Coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Provérbios capítulo 17. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador, o que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é, aos olhos dos que o recebem, como pedra preciosa, para onde quer que se volte servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, afinal, o mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estutícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. O que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade.
O que possui o conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios, capítulo 18. Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao íntimo do ventre. O que é negligente na sua obra é também irmão de um grande desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como a alta muralha na sua imaginação. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir comete estutícia, que é para a vergonha sua. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Com presentes, o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios, capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A estutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão deles os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma, o que cultiva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo às contendas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar.
O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terá de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de torná-la à sua boca. Açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. O que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de desviares das palavras do conhecimento. A testemunha ímpia escarnece do juízo e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios capítulo 20. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçaradora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei, o que provoca a ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? 2 pesos diferentes e 2 espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor o fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aquele se obriga pela mulher estranha. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O que anda tagarelando revela o segredo, não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. O que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e ele te livrará. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos os votos. O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, mas também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Provérbios capítulo 21. Como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quiser. Todo o caminho do homem é certo aos seus próprios olhos, mas o Senhor pondera os corações.
Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Um olhar altivo, um coração orgulhoso e o lavrar dos perversos é pecado. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. A obtenção de tesouros por meio de uma língua mentirosa é uma vaidade passageira daqueles que buscam a morte. O roubo dos perversos os destruirá, porque se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é perverso e estranho, mas quanto ao puro, sua obra é reta. É melhor habitar no canto do eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. A alma do perverso deseja o mal, o seu próximo não encontra favor em seus olhos. Quando o escarnecedor é punido, o simples faz-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O homem justo considera sabiamente a casa dos perversos, mas Deus derruba os perversos por causa de sua perversidade. O que tampa os seus ouvidos ao clamor dos pobres, ele mesmo também clamará, mas não será ouvido. Um presente que se dá em secreto pacifica a ira, e o presente posto no seio põe fim à forte indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas a destruição haverá aos que obram iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento permanecerá na congregação dos mortos. Aquele que ama o prazer será um homem pobre, aquele que ama o vinho e o azeite não enriquecerá. O perverso será um resgate para o justo, e o transgressor para o reto. É melhor morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada. Há tesouro desejável e azeite na habitação do sábio, mas o homem tolo gasta tudo. Aquele que segue a justiça e a misericórdia achará a vida, a justiça e a honra. Um homem sábio mede a cidade do poderoso e humilha a força da sua confiança. Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de problemas. Escarnecedor é o nome do orgulhoso e arrogante, aquele que procede com ira orgulhosa. Desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Ele ambiciona gananciosamente o dia inteiro, mas o justo dá e nada poupa. O sacrifício do perverso é abominação, quanto mais oferecendo-o com uma mente perversa. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que ouve falará constantemente. O homem perverso endurece a sua face, mas quanto ao reto, ele direciona o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a segurança é do Senhor. Provérbios capítulo 22. Mais vale a escolha de um bom nome do que as grandes riquezas, e o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, o Senhor é o Criador de todos eles. Um homem prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e são punidos. Pela humildade e pelo temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Espinhos e laços estão no caminho do perverso, aquele que guardar a sua alma estará longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aquele que semeia a iniquidade colherá a vaidade, e a vara de sua ira falhará. Aquele que tem um olho beneficente será abençoado, porque ele dá do seu pão aos pobres. Lança fora o escarnecedor, e a contenda sairá. Sim, cessarão a luta e a vergonha. Aquele que ama a pureza de coração, por causa da graça de seus lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, e ele derruba as palavras do transgressor. O homem preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. A boca da mulher estranha é uma cova profunda, aquele que for abominado pelo Senhor cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afastará dela. Aquele que oprime o pobre para aumentar suas riquezas, e aquele que dá ao rico certamente virá a necessitar.
Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque será agradável se as guardares dentro de ti, se aplicares todas elas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tornei conhecido este dia, a ti mesmo. Não te escrevi excelentes coisas em conselhos e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, para que pudeste responder as palavras da verdade aos que forem enviados a ti? Não roubes ao pobre, porque ele é pobre, nem oprima o aflito no portão, porque o Senhor pleiteará por sua causa e saqueará a alma daqueles que o saquearem. Não faças amizade com homem raivoso e não ande com homem furioso, para que não aprenda seus caminhos e consigas um laço para a tua alma. Não sejas tu um daqueles que apertam as mãos ou daqueles que são fiadores de dívidas. Se nada tens para pagar, por que ele deveria levar a tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que os teus pais estabeleceram. Vê tu o homem diligente em seu negócio? Ele ficará diante de reis, não ficará diante de homens maus. Provérbios capítulo 23. Quando te assentares para comer com um governante, considera diligentemente o que é posto diante de ti, e põe uma faca à tua garganta se fores um homem de grande apetite. Não sejas desejoso de suas iguarias, porque são alimento enganoso. Não trabalhes para ficar rico, pare da tua própria sabedoria. Porás tu os teus olhos sobre aquilo que não é? Porque certamente as riquezas fazem asas para si, como a águia que voa em direção ao céu. Não comas o pão daquele que tem um olho mau, nem cobices as suas saborosas carnes. Porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. Come e bebe, te diz ele, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comestes e perderás as tuas doces palavras. Não fales aos ouvidos de um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Nem removas os limites antigos e não entre nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso, ele pleiteará pela causa deles contigo. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retenhas a correção da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Tu o baterás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Meu filho, se o teu coração for sábio, meu coração regozijará, o meu próprio. Sim, meus rins se regozijarão quando teus lábios falarem coisas retas. Não deixes teu coração invejar os pecadores, mas estejas no temor do Senhor o dia todo. Porque certamente há um fim, e a tua expectativa não será cortada. Ouve tu, meu filho, e sê sábio, e guia o teu coração no caminho. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre turbulentos comedores de carne, porque o bêbado e o comilão virão à pobreza, e a sonolência vestirá um homem com trapos. Ouve ao teu pai, que te gerou, e não desprezes tua mãe, quando ela estiver velha. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai do justo se regozijará grandemente, e aquele que gera um filho sábio terá alegria nele. Teu pai e tua mãe ficarão felizes, e aquela que te gerou se regozijará. Meu filho, dá-me o teu coração, e deixa teus olhos observarem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a mulher estranha, pois ela, como uma presa, fica à espreita e aumenta os transgressores entre os homens. De quem são os ais? De quem as tristezas? De quem as contendas? De quem as queixas? De quem as feridas sem motivo? De quem os olhos vermelhos? Daqueles que ficam muito tempo com vinho, aqueles que vão buscar vinho misturado. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente. No final, ele pica como a serpente e ferroa como a víbora. Teus olhos contemplarão a mulher estranha e teu coração proferirá coisas perversas.
Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar, ou como aquele que permanece sobre o topo de um mastro. E dirás: me feriram e eu não estava enfermo, me bateram e eu não senti. Quando despertarei, tornarei a buscá-lo outra vez. Provérbios capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a destruição e os seus lábios falam de danos. Através da sabedoria se edifica uma casa, e pelo entendimento ela é estabelecida, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Um homem sábio é forte, sim, um homem de conhecimento aumenta a força, porque com os olhos sábios tu farás a guerra, e na multidão de conselheiros a segurança. A sabedoria é alta demais para um tolo, ele não abre a sua boca no portão. Aquele que pensa em fazer o mal será chamado de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e o escarnecedor é uma abominação aos homens. Se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e os que estão prestes a serem mortos, a esses detém. Se dizeis: eis que não sabíamos, aquele que pondera o coração não considerou, e aquele que guarda a tua alma não sabe disso? Não retribuirá a cada homem de acordo com as suas obras? Meu filho, come mel, porque é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria, quando tiveres encontrado. Então haverá uma recompensa, e a tua expectativa não será cortada. Não fiques à espreita, ó homem perverso, contra a habitação do justo, não entregues o seu lugar de repouso. Porque um homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente, mas os perversos cairão no mal. Quando teu inimigo cair, não te regozijes, nem deixes que alegre-se o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não o veja e isso desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te desgastes por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos perversos, porque não haverá recompensa para o homem mau, e a lâmpada do perverso será apagada. Meu filho, teme ao Senhor e ao Rei, e não te intrometas com aqueles que são dados à mudança, porque de repente se levantará a sua calamidade e a ruína de ambos. Quem a conhece? Estas coisas também pertencem aos sábios. Não é bom ter respeito de pessoas em juízo. Aquele que disser ao perverso: tu és justo, a este os povos amaldiçoarão, as nações o abominarão. Mas para aqueles que o repreenderem haverá deleite, e sobre eles virá uma boa bênção. Todo homem que dá uma resposta correta deve beijar seus lábios. Prepara a tua obra fora, e torna apta para ti no campo, e depois edifica a tua casa. Não seja sem motivo testemunha contra o teu vizinho, e não enganes com os teus lábios. Não digas: farei a ele como ele fez a mim, eu recompensarei a cada homem de acordo com a sua obra. Eu fui pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem vazio de entendimento, e eis que ela estava toda cheia de espinhos, e urtigas tinham coberto sua superfície, e o seu muro de pedras estava demolido. Então eu vi e o considerei bem, olhei sobre ele e recebi instrução. Ainda um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a cruzar os braços em repouso. Assim virá a tua pobreza como alguém que viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios capítulo 25. Estes também são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. É a glória de Deus encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar um assunto. O céu pela altura e a terra pela profundidade, e o coração dos reis é inescrutável. Tira a impureza da prata, e sairá vaso para o refinador. Tira o perverso de diante do rei, e o seu trono se estabelecerá na justiça. Não te estendas a ti mesmo na presença do rei, e não fiques no lugar de grandes homens, porque melhor é que te digam: vem aqui em cima, do que seres humilhado na presença do príncipe a quem teus olhos viram.
Não saias apressadamente para lutar, para que no fim não saibas o que fazer, quando teu vizinho tiver te envergonhado. Discute a tua causa com teu vizinho e não reveles o segredo a outro, para que aquele que o ouvir não te envergonhe e a tua infâmia não se desvie. Uma palavra apropriadamente falada é como maçãs de ouro em gravuras de prata, como um brinco de ouro e como um ornamento de ouro fino. Assim é um sábio reprovador sobre um ouvido obediente. Como o frio da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque ele refresca a alma de seus senhores. Quem quer que se gabe de um presente falso é como as nuvens e o vento sem a chuva. Pela longa tolerância se persuade um príncipe, e a língua suave quebranta o osso. Achaste mel? Come o tanto quanto te for suficiente, para que não te fartes dele e o vomites. Afasta os teus pés da casa do teu vizinho, para que ele não fique cansado de ti e assim te odeie. Marreta e espada e flecha afiada é o homem que levanta falso testemunho contra o seu vizinho. A confiança em um homem desleal em tempos de dificuldade é como um dente quebrado e pé desconjuntado. Como aquele que toma a vestimenta no tempo frio e como vinagre sobre o salitre, assim é aquele que canta canções para um coração aflito. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. O vento norte dispersa a chuva, e a face irada a língua maledicente. É melhor habitar no canto de um eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. Como águas frias para uma alma sedenta, assim são as boas novas vindas de uma terra distante. Um homem justo caindo diante de um perverso é como uma fonte turva e uma nascente corrompida. Não é bom comer muito mel, assim como para os homens buscar sua própria glória não é glória. Aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Provérbios capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na colheita, assim a honra não convém ao tolo. Como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem motivo não virá. Um chicote para o cavalo, uma rédea para o jumento e uma vara para as costas dos tolos. Não respondas a um tolo de acordo com a sua loucura, para que não sejas como ele. Responde a um tolo de acordo com a sua loucura, para que ele não seja sábio em seu próprio conceito. Aquele que envia uma mensagem pela mão de um tolo, corta os pés e bebe o dano. As pernas do coxo não são iguais, assim é uma parábola na boca dos tolos. Como o que prende a pedra na funda, assim é aquele que dá honra a um tolo. Como um espinho que entra pela mão de um bêbado, assim é uma parábola na boca dos tolos. O grande Deus, que formou todas as coisas, tanto recompensa ao tolo, quanto recompensa aos transgressores. Como um cão retorna ao seu vômito, assim um tolo retorna à sua loucura. Vês tu um homem sábio em seu próprio conceito? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O homem preguiçoso diz: há um leão no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta vira sobre as suas dobradiças, assim faz o preguiçoso sobre a sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão em seu peito, ela o aflige a levá-la novamente à sua boca. O preguiçoso é mais sábio em seu próprio conceito do que 7 homens que possam dar um motivo. Aquele que passa e se intromete em uma briga que não lhe pertence é como alguém que toma um cão pelas orelhas. Como um homem louco que lança tições, flechas e morte. Assim é o homem que engana o seu vizinho e diz: não sou eu um brincalhão? Onde não há madeira, o fogo se apaga. Então, onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Como os carvões para as brasas e a madeira para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras de um mexeriqueiro são como feridas, elas descem ao mais íntimo do ventre. Os lábios ardentes e um coração perverso são como um caco coberto de impurezas da prata. Aquele que odeia dissimula os seus lábios, no seu interior encobre o engano.
Quando ele falar bonito, não acredites nele, pois há 7 abominações em seu coração. De quem o ódio é encoberto pelo engano, sua perversidade será exposta diante de toda a congregação. Quem quer que cave uma cova, cairá nela, e aquele que rola uma pedra, ela retornará sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles que são afligidos por ela, e uma boca lisonjeira opera a ruína. Provérbios capítulo 27. Não te gabes do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Deixai que outro homem te louve, e não a tua própria boca, um estranho, e não os teus próprios lábios. Uma pedra é pesada, e a areia tem peso, mas a ira do tolo é mais pesada que ambas. A ira é cruel e a raiva é ultrajante, mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor secreto. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. A alma cheia detesta o favo de mel, mas para a alma faminta cada coisa amarga é doce. Como um pássaro que vagueia para longe do seu ninho, assim é um homem que vagueia longe do seu lugar. Unguento e perfume regozijam o coração, assim o faz a doçura do amigo de um homem pelo conselho cordial. Não abandones o teu amigo ou amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua calamidade, porque melhor é um vizinho que está perto do que um irmão longe. Meu filho, sê sábio e alegra o meu coração, para que eu possa responder àquele que me repreende. Um homem prudente prevê o mal e se esconde, mas os simples seguem adiante e são punidos. Toma a roupa daquele que é fiador de um estranho, e toma o penhor daquele que o é para uma mulher estranha. Aquele que abençoa o seu amigo em voz alta, levantando cedo de manhã, isso lhe são computado como maldição. O gotejar contínuo em um dia muito chuvoso e uma mulher contenciosa são semelhantes. Quem quer que esconda, esconde o vento, e o unguento de sua mão direita, que denuncia a si. O ferro afia o ferro, assim também um homem afia o semblante de seu amigo. Quem quer que cuide da figueira, comerá seu fruto, assim também aquele que esperar pelo seu Senhor será honrado. Como na água a face corresponde à face, assim também o coração do homem ao homem. O inferno e a destruição nunca estão cheios, assim também os olhos do homem nunca estão satisfeitos. Como o crisol é para a prata e a fornalha para o ouro, assim é o homem para o seu louvor. Mesmo que tritures um tolo num pilão entre o trigo com um pistilo, ainda assim sua tolice não se apartará dele. Sê tu diligente para conhecer o estado de teus rebanhos, e olha bem para as tuas manadas. Porque as riquezas não são para sempre, e a coroa dura em todas as gerações. O feno aparece, e a grama tenra se mostra, e as ervas dos montes se juntam. Os cordeiros são para o teu vestir, e os bodes para o preço do campo. E tu terás leite de cabra o suficiente para o teu alimento, para o alimento da tua família, e para o sustento das tuas donzelas. Provérbios capítulo 28. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. Pela transgressão de uma terra, muitos são seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora, que não deixa comida. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam ao Senhor entendem todas as coisas. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha o seu pai. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Quem quer que faça o justo se desviar para um mau caminho, cairá em sua própria cova, mas os retos terão boas coisas por possessão.
O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sobem, um homem se esconde. Aquele quem cobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece o seu coração cairá no engano. Como um leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece a cobiça prolongará os seus dias. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova, nenhum homem o detenha. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem transgredirá. Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau e não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Aquele que repreende um homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Quem quer que roube o seu pai ou a sua mãe e diga, isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Aquele que é de coração orgulhoso incita a contenda, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor engordará. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os perversos se levantam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam. Provérbios, capítulo 29. Aquele que, sendo frequentemente reprovado, endurece o seu pescoço, será repentinamente destruído sem que haja remédio. Quando os justos têm autoridade, o povo se regozija, mas quando o perverso domina, o povo pranteia. Quem quer que ame a sabedoria, regozija o seu pai, mas aquele que guarda a companhia de prostitutas, gasta os teus bens. O rei, pelo juízo, estabelece a terra, mas aquele que recebe presentes a transtorna. Um homem que lisonjeia seu vizinho estende uma rede para os seus pés. Na transgressão de um homem mau há um laço, mas o justo canta e se regozija. O justo considera a causa dos pobres, mas o perverso não se importa de saber dela. Os homens escarnecedores trazem uma cidade para dentro de um laço, mas os homens sábios desviam a ira. Se um homem sábio contender com um homem tolo, se ele se irritar ou rir, não há descanso. O sanguinário odeia o reto, mas o justo busca a sua alma. Um tolo profere toda a sua mente, mas um homem sábio aguarda para depois. Se um governante ouvir mentiras, todos os seus servos serão perversos. O pobre e o homem enganador se encontram, o Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que fielmente julga os pobres, seu trono se estabelecerá para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si traz vergonha para sua mãe. Quando os perversos são multiplicados, as transgressões aumentam, mas os justos verão a sua queda. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso. Sim, ele dará deleites à tua alma. Onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Um servo não se corrigirá por palavras, porque, embora ele entenda, não responderá. Vês tu um homem que é precipitado em suas palavras? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Aquele que delicadamente cria seu servo desde criança, o terá tornado seu filho. Um homem com ira acirra contendas, e um homem furioso transborda em transgressão. O orgulho de um homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Aquele que é parceiro de um ladrão odeia sua própria alma. Ele ouve maldições e não o denuncia.
O temor do homem traz um laço, mas o que puser sua confiança no Senhor estará salvo. Muitos buscam o favor do governante, mas o juízo de cada homem vem do Senhor. Um homem injusto é uma abominação para os justos, e aquele que é reto no seu caminho é abominação para os perversos. Provérbios capítulo 30. As palavras de Agur, filho de Jaque, a profecia. O homem falou a Itiel e a Ucal. Certamente eu sou mais bruto do que qualquer homem, e não tenho o entendimento de um homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se podes dizer? Toda a palavra de Deus é pura, ele é um escudo para aqueles que põem sua confiança nele. Não acrescentes as suas palavras, para que ele não te reprove e tu sejas achado mentiroso. Duas coisas requeri de ti, não me negues, antes que eu morra. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga, quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão. Não acuses um servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu sejas achado culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e ainda assim não é lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas. Há uma geração cujos dentes são como espadas e os seus dentes da mandíbula como facas, para devorarem os pobres da terra e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas chorando, dá e dá. Há três coisas que nunca estão satisfeitas. Sim, quatro coisas que não dizem é o suficiente. A sepultura, o útero estéril, a terra que não é cheia de água e o fogo que não diz é o suficiente. O olho que zomba de seu pai e despreza obedecer à sua mãe, os corvos do vale o catarão e as jovens águias o comerão. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, quatro que eu não conheço: o caminho da águia no ar, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Assim é o caminho de uma mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz, não fiz perversidade. Por três coisas se inquieta a terra e por quatro que ela não consegue suportar. Pelo servo, quando reina, pelo tolo, quando é cheio de alimento, pela mulher odiosa, quando é casada, e pela serva, quando é herdeira da sua senhora. Há quatro coisas que são pequenas sobre a terra, mas são demasiadamente sábias. As formigas não são um povo forte, todavia preparam seu alimento no verão. Os coelhos nada são além de um povo débil, contudo fazem suas casas na rocha. As locustas não têm rei, entretanto eles todos saem em bandos. A aranha se segura com as mãos e está nos palácios dos reis. Há três coisas que vão bem, sim, quatro que são graciosas no seu andar. O leão, que é o mais forte entre os animais e não foge de nada. O galgo, também o bode, e o rei contra quem não se pode resistir. Se procedeste tolamente, elevando-te, ou se pensaste o mal, põe tua mão sobre a tua boca. Certamente o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue. Assim o forçar da ira produz contenda. Provérbios capítulo 31. As palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. O que, meu filho? E o que, filho do meu útero? E o que, filho dos meus votos? Não des tua força às mulheres, nem os teus caminhos àquilo que destrói os reis. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes bebida forte, para que eles não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o juízo de quaisquer dos aflitos.
Dá a bebida forte para aquele que está pronto para perecer, e o vinho àqueles de coração pesado. Deixe-o beber e esquecer sua pobreza, e não se lembre mais da sua miséria. Abre a tua boca pelos mudos, na causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e pleiteia pela causa dos pobres e necessitados. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa, porque seu preço é muito acima dos rubis? O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela o fará bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Ela considera um campo e o compra. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite. Ela estende as suas mãos ao fuso e suas mãos seguram a roca. Ela estende sua mão aos pobres, sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Ela faz para si cobertas de tapeçaria, sua roupa é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nos portões, quando se assenta entre os anciãos da terra. Ela faz linho fino e o vende, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são sua vestimenta, e ela se regozijará no tempo vindouro. Ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua é lei da bondade. Ela olha bem para os caminhos da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixe suas próprias obras louvarem-na nos portões.